Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala, num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Lembrando que nosso programa tem a proposta não só de ficar explicando, muito menos justificando nossos comportamentos insanos, mas trazer instrumentos, instruções e instrutores que nos auxiliem a nos perceber, uma autoscopia, buscando aquelas falhas de funcionamento, falhas de caráter, falhas de crenças, falhas de pensamentos, de sentimentos, que são os degraus onde a gente pode tropeçar e cair. Porém, isso não significa que nós estejamos, de uma certa maneira, já adoecidos. Quem está doente, a doença é um grande chamariz, um grande chamado para a gente poder rever esses nossos sentimentos, pensamentos e ações. Para quem tem saúde, é uma boa maneira de prevenir as doenças e, principalmente, promover mais ainda o bem-estar através da recuperação da nossa espontaneidade espiritual. Ou seja, expressarmos de maneira clara, direta e objetiva, sem rodeios, sem manipulações, toda a nossa essência divina, que no fundo é a nossa capacidade de amar, vamos dizer assim. E o programa de hoje nós temos aqui um conceito, nós estamos falando de saúde mental e que tem a ver muito também com a nossa proposta de vida, muitas vezes, se a gente se afasta da nossa proposta de vida, nós colocamos em risco a nossa saúde mental. E aí vem uma pergunta muito interessante, Por que é que nós nos afastamos? Se é a essência, é possível se afastar? Sim, é possível, mas é impossível se desligar da sua proposta de vida. Mais cedo ou mais tarde, ela vai bater na sua porta. E se você quiser falar com a gente, hoje é um programa ao vivo que você pode estar fazendo a sua pergunta, mandando a sua colocação, e nós temos várias maneiras de fazer isso. O programa, novamente, ele vai aqui pela Rádio Boa Nova, em que você ouve a minha voz, mas também pela TV Mundo Maior, em que você me ouve e também me vê aqui no estúdio durante a gravação do programa. Para nos ouvir, é pela Rádio Boa Nova, no 1450, 1450 MHz do AM aqui para Grande São Paulo e região, e no 1080 MHz do AM para Sorocaba e região. Dá também para você nos ouvir pela radioboanova.com.br ou pelo aplicativo chamado Rádio Boa Nova Guarulhos, porque tem uma Rádio Boa Nova de outro lugar. E o programa que é veiculado pela TV também dá para ver via internet, pela tvmundomaior.com.br ou pela fanpage da TV Mundo Maior no Facebook. E aí, facebook.com/TV Mundo Maior, em você acessando a nossa página, você pode fazer o seu comentário, a sua pergunta, que a Margarete já está aqui prontinha para receber a sua pergunta, a sua colocação e passar para mim aqui pelo computador. E também, se você quiser conversar com a gente pelo WhatsApp, nós temos aqui o nosso número de telefone, que fala diretamente também com a Margarete, que é o 0 operadora 11, está aí na telinha aqui, olha, você pode ver aqui na telinha, 0 operadora 11 99643 3827, ou pelos telefones, que são diretos aqui de São Paulo, 011, 0 operadora 11 2457 7000, ou pelo 0800 979 5011. Vai falar com a Margarete e ela vai transmitir aqui. Acabei de falar com ela e ela me respondeu: boa tarde, doutor. Sim, serei eu que estaremos juntos aqui no programa novamente. E aí, hoje a nossa proposta qual é? É exatamente ver se nós estamos dentro do nosso propósito de vida. Aí podiam perguntar: o que isso tem a ver com psiquiatria? Tem muito a ver, porque às vezes nós podemos ainda imaginar de que quem é uma pessoa com um transtorno mental não tem propósito de vida, ou não pode ter, ou está impedida, ou está impossibilitada, ou é incapaz de ter. Não, Se vocês, dependendo do grau de comprometimento do funcionamento do aparelho psíquico, claro que ela terá limitações, mas não será impedimentos, Nós temos aí instituições que são especializadas em
treinar e colocar no mercado de trabalho, em empresas que pedem para fazer isso, né? Pessoas com transtorno mental, dos mais variados tipos, desde deficiência intelectual, como é uma especialidade das casas André Luiz, né? Há pessoas com doenças cerebrais degenerativas, como a esquizofrenia, né? Ou outros transtornos que diminuam, vamos dizer assim, ou limitem a total e plena capacidade de uma pessoa, mas isso não torna ela totalmente incapaz, né? E aí, claro, a gente vai olhar para essa pessoa, conseguir conversar com ela e nós vamos ver que essa pessoa com transtorno mental também tem um propósito de vida. Agora, vamos imaginar nós, né, que aparentemente não temos um transtorno, né, que nos impede de ter uma vida aparentemente normal. Lembrando que normalidade é apenas aquilo que mais acontece e não necessariamente é certo ou errado. É apenas um dado estatístico, né? Quando você faz um gráfico daquilo que mais acontece, o gráfico ele sai com esse formato, né? Que é a moda ou onda, né? Quando você está fazendo o que todo mundo faz, você está na crista da onda, que é o que a gente fala, certo? Mas você pode estar fazendo uma coisa que num contexto social, num contexto de tradições de outro país ou de outra época, pode ser uma total loucura, né? Quando você não está fazendo uma coisa que é o que a maioria faz, você está deslocado da curva normal. Gosto sempre de lembrar disso, porque mesmo os deslocados da curva também têm os seus propósitos de vida, levando em consideração que nós estamos falando do senso de eternidade, ou seja, seres eternos temporariamente encarnados numa probabilidade de estar encarnado num corpo que lhe causa dificuldades de expressão plena e total da sua essência, seja lá qual for o motivo que ocasionou essa dificuldade reencarnatória. E eu peguei um texto aqui do Vinha de Luz, que é o texto número 94 da psicografia do Emmanuel através de Chico Xavier, que fala sobre a escritura individual. É muito interessante isso. E tem uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 56, que diz o seguinte: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Como assim? Eles fugiram depois que Jesus teria dito isso, né? Por quê? Porque provavelmente, na hora do vamos ver, é que nós vamos perceber quem você é na sua essência, né? Eu tinha um colega na infância e adolescente, que ele dizia que você só sabe quem é a pessoa quando ela está com raiva ou enfurecida. Eu discordava disso, porque quando a pessoa está com raiva e está enfurecida, ela perdeu o controle das emoções e está extravasando uma reação orgânica chamada raiva. Por isso que a gente fala, cessada a raiva, vamos recobrar a razão para poder conversar, certo? Então, num rompante de raiva, você não está conhecendo ninguém, tá? Você está conhecendo alguém com raiva. Mas para conhecer aquela pessoa de verdade, como é que o pessoal comenta? Tem que comer 1 quilo de sal, né? Ou seja, 1 quilo de sal significa quanto tempo demora para gastar 1 quilo de sal, né? Colocando na comida um pouquinho, vai estar um tempo que você vai estar vivendo com ela e que você vai acabar conhecendo. E mesmo assim, não vai conhecer na sua totalidade, porque por mais transparente que seja uma pessoa, o foro íntimo humano não é nem alcançável plenamente pela própria pessoa, que é o que Freud já explicava para nós, né? Que você não é o que você pensa, mas é o teu inconsciente que faz você ser o que você é. Como você não tem consciência, você é apenas um reflexo de coisas que você não sabe o que é, né? Mas vamos continuar aqui, que ele diz aqui, interessantíssimo, porque o que é essa escritura individual? O que é esse tal de proposta de vida? Que pode nos levar à insanidade se eu me afastar dela, se eu fugir dela, né? O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus.
Não, né? Não cabia só a Jesus a missão, né, do cristianismo, né? Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Sim, somos coautores. Então, quando Jesus chegou para ele e falou assim, vocês também são responsáveis, foi o que ele falou, né? Eu vim aqui, trouxe a boa nova, fiquei com vocês esse tempo todo, né? E quantas vezes ele não disse assim, até quando terei que estar entre vós, né? Em função da pouca conhecimento espiritual que as pessoas tinham naquela época. Mas quando ele disse mas vocês também são responsáveis, né? Que eu dizer essa palavra aqui, Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que agora vai ter mais coisa para acontecer. Agora é a parte de vocês. E aí eles, picaram a mula. Que é uma vontade que a gente tem realmente quando a situação reveladora se apresenta para nós. E o que é uma situação reveladora, né? Não é que vamos nos revelar, nós vamos nos expor em nome da transparência, agora todo mundo vai ver qual é a cor da minha cueca. Não, não é isso. Não é acabar com a sua reserva pessoal. Quando a gente fala de se apresentar para nós uma situação reveladora, é aquela que revela o momento de mudanças na minha vida. Que mesmo assim eu ainda posso negar. Eu posso não querer mudar. E aí o que eu faço? Entro numa nova fila de espera, né? Quem não espera, desespera, não é assim? E aí o que significa situação reveladora? Que naquela situação, que é tão e apenas somente para fins psicopedagógicos, não adianta fugir, né? Ou eu enfrento, e na realidade enfrentar não é se jogar de peito, enfrentar significa estudar a situação, observar as características do que está acontecendo, ver o que aquilo te mobiliza no ponto de vista de sentimentos, de pensamentos e de ações, né? A fim de você, se percebendo, aproveitar aquela situação, como a gente aproveita o fogo do cadinho que derrete o metal, e aí pode entrar, então, a pedra filosofal da grande transformação, que no caso aí a gente chamaria de iluminação, ou de transcendência, ou de despertar espiritual. Muitas vezes as pessoas só alcançam o despertar espiritual depois de algum processo muito intenso e que se costumou a falar, talvez por interpretações equivocadas das igrejas montadas em cima da ideia de Cristo, de martírio, né? De sofrimento, de que você só cresce se você sofrer. Não é exatamente isso que significa. Sofrer o processo do despertar espiritual não significa que isso tenha que ser dolorido, né? Que tem que ser um martírio. A palavra para isso significa sacrifício, que significa ofício santo ou ofício sacro. Quando você não se dispõe ao momento revelador de sacrifício, certo? Você pode simplesmente ficar estacionado, né? O que acontece às vezes com algumas pessoas, por desconhecer as leis de amor ou por não aceitá-las, né? Conhece, mas não aceita, comete-se o sacrilégio, né? Que é aleijar o que é santo. Então as pessoas não só fogem, como ainda resistem e combatem a sua própria transformação e às vezes até as dos outros que estão à sua volta, né? Por isso que ele falou, cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio, ou seja, se quiser, no grande plano da vida eterna. Ele continua aqui nessa escritura individual, todos nós temos, né? Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Bom, isso aí é senso comum, né? Todo mundo sabe disso, que mais cedo ou mais tarde o nosso corpo vai deixar de funcionar e
nossa alma deixará de existir, porque a alma é o espírito encarnado, né? Como a carne não está mais funcionando, o espírito se liberta, então aquele corpo deixa de ter alma, né? Aí esse espírito desencarnado, mais cedo ou mais tarde, vai ter ciência, né? Vai tomar consciência do seu verdadeiro estado evolutivo perante a obra divina. Ou seja, vai se dar conta da sua escritura individual, né? Então não tem jeito, né? Por mais que a gente possa prolongar a vida física, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que fazer uma espécie de inventário. É mais ou menos, é interessante isso. Bom, não posso falar por todo mundo, mas uma coisa que eu percebia antigamente, quando eu era estudante de medicina, que a coisa mais chata de uma cirurgia, né, não é ter que acordar às 3 da manhã, não é ter que ficar 3 horas, 5 horas, 7 horas, 8 horas em pé, né? Não é ficar todo esse tempo, 12 horas de jejum, né, sem tomar água, numa expectativa massacrante, né? Não. O que eu via que mais o pessoal reclamava era ter que preencher o relatório da cirurgia, né? Descrever o relatório da cirurgia, escrever. Ah, fez uma incisão, abriu-se o primeiro plano, depois o segundo plano, acessou-se não sei o quê, puxou para lá, fez a incisão, fez a sutura, né? E por que isso, né? Por que isso é chato, né? Porque é um momento de introspecção. Parar para fazer um relatório. Então, imagina você parar para fazer um relatório da sua encarnação, né? É a tomada de consciência do que é que foi que eu aproveitei e o que é que foi que eu não aproveitei da minha encarnação, né? Algumas pessoas, alguns especialistas em morte e morrer, dizem que no leito de morte as pessoas se arrependem mais do que não fizeram do que aquilo que fizeram, né? Então eu fico imaginando que existe dentro de cada ser vivo, ou cada criatura de Deus, esteja ele encarnado ou não, que a vida é eterna, né? Um ensejo, né? Uma escritura individual, que aos pouquinhos nós vamos tentando atendê-la. E a cada encarnação nós atendemos um pedaço, né? A gente não dá para atendê-la toda numa encarnação só. Então é interessante que parar após uma encarnação para poder experimentar, vamos dizer assim, a ideia do que nós, vamos dizer assim, podemos ter aprendido naquele nosso processo. É a nossa escritura, né? Escritura individual. Mas ele continua aqui, ó. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão ao exame de contas que lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Sim, isso aí é até meio... Tanto faz a religião, crença, né? É inerente ao ser humano a ideia de que existe vida após a vida, tá? É inerente, tá? Cada um vai experimentar isso ou entender isso de acordo com as crenças adquiridas na encarnação atual, dentro de um contexto psicossocial onde ele reencarnou, né? Então, hoje eu sou brasileiro, cristão, espírita. Amanhã eu vou nascer árabe, muçulmano. Depois eu vou nascer chinês, tibetano. Depois eu vou nascer japonês, budista, né? É tudo experiência, né? Para atender a minha escritura individual, né? Não existe certo nem errado, não existe feio nem bonito, só existe o que é possível, né? Então, todos sabem que mais cedo ou mais tarde, intuitivamente, chegará a hora, né, de você descrever a sua cirurgia, né? Tenha ela tido sucesso ou não. Porque é interessante isso, quando o paciente vai a óbito, a gente podia pensar assim, então não precisa nem descrever, precisa, até num sentido de deixar claro o que foi que levou essa pessoa a desencarnar durante um procedimento cirúrgico, né? É muito interessante isso. Estou vendo que chegou algumas perguntas aqui, deixa eu ver, aqui a Margareth já me mandou algumas perguntas aqui, chegou pelo WhatsApp, ó.
Dei uma pergunta aqui. Boa tarde, doutor Lourenço. Gostaria de tirar uma dúvida. Seja bem-vinda. Quem sofre de bipolaridade tem reações igual a quem sofre de esquizofrenia? Isto é, fica fora da realidade, sente-se perseguido por bandidos? Conheço uma pessoa que afirma ser bipolar, mas não seria esta pessoa esquizofrênica? Não desejo identificar-me, não há necessidade. Para vocês do mundo maior, eu sou a Ana Elisa. Tá bom, não tem problema, seja bem-vinda, né? Uma coisa que acontece é o seguinte, eu acho que é muito interessante. O surto psicótico é diferente de uma crise de mania. Às vezes, a pessoa que está em mania da bipolaridade, ela está com a mente tão acelerada que ela começa a interpretar de maneira equivocada as informações que ela cata, certo? E isso é entendido como delírio, tá? Mas não é como um delírio estruturado por uma doença degenerativa, por exemplo, da esquizofrenia. É por isso que eu insisto e falo e repito sempre que não se faz diagnóstico em psiquiatria por sintomas, né? Tá? Qualquer doença mental pode apresentar qualquer sintoma. Alguns são um pouquinho mais comuns em alguns quadros, mas não são patognomônicos. Patognomônico em medicina é: eu vi o sinal ou o paciente me contou o sintoma, é aquela doença. Rara são as doenças que têm sinais e sintomas patognomônicos. Em psiquiatria, nenhuma. Nenhuma doença tem sintoma patognomônico. Então é possível, e hoje está na moda falar que as pessoas são bipolares e que é mais elegante você ser uma pessoa com bipolaridade do que com esquizofrenia. Como também é mais elegante você falar que é uma pessoa com autismo do que com oligofrenia ou como antigamente tinha uns nomes feios, que é cretinismo ou imbecilidade, né? Então, ou então a pessoa está esclerosada, mas é feio falar isso, então vamos falar que ela está com Alzheimer, né? Claro, a doença do Alzheimer existe, mas o nome é mais bonito. A bipolaridade também existe, mas é mais bonito ou menos feio, sei lá, não sei como é que a pessoa pode se sentir em função do transtorno mental do seu familiar ou dele mesmo. Então é possível que em momento de mania, de uma bipolaridade, a pessoa interprete de maneira equivocada e possa ter sintomas persecutórios. Mas se ela não está em mania, ou a mania já passou, e ela não volta a ter crítica e passa a ser uma crença indemovível de que tem alguma coisa esquisita, alguém me perseguindo, é uma crença indemovível. O que é indemovível? Você vai lá, você demonstra, você chama a polícia, o delegado vem, o cara que você acha que está te perseguindo vem falar com você que não está te perseguindo e você não consegue tirar isso da mente, então isso é uma lesão cerebral grave, degenerativa, que impede de você ter contato com a realidade, tá bom? Então, às vezes as pessoas falam que são bipolar por vergonha de admitir que tem outros problemas, né? O que não precisa disso, tá? Pessoas com transtorno mental têm que se tratar como pessoas com pressão arterial alta, com diabetes, e hoje os remédios, os tratamentos terapêuticos, que não é só de remédio, são tão bons que hoje você pode ter ido trabalhar de ônibus, o motorista é esquizofrênico e você nem sabia, de tão bom que ele está, né? Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde, doutor João Lourenço. Meu cunhado faz uso de carbolíthium e é diagnosticado como bipolar. Aparentemente, ele aproveita da doença, fala o que quer, é manipulador e impõe sua opinião e suas ideias e não aceita ser contrariado. E atualmente está agressivo. Qual é o seu grau de comprometimento mental? E como a família deve tratá-lo? Gratidão sempre, Rosimeire, de São Sebastião do Paraíso. Bom, Rose, hoje em dia, como existe uma tendência cultural errada e inconsistente, fantasiosa, de que todo mundo é igual a todo mundo, né? Isso não é verdade, as diferenças existem, sim, tá? O problema não são as diferenças, sim o que você faz com elas, né? É a tal da alteridade, né? Mas existem pessoas que andaram glamourizando e romanceando muito o transtorno mental e fazem a gente achar, né? Eu não, né? Porque eu trabalho na área,
pessoas com transtorno mental são pessoas que são coitadas, que são vítimas. Não tem nada disso. É apenas uma pessoa com transtorno mental. Não romancie. Ela precisa de tratamento e cuidados. Quando essa pessoa não é tratada de maneira adequada, e quando eu digo assim, adequada, não estou falando do ponto de vista médico ou psicológico, e sim do ponto de vista das circunstâncias psicossociais, a doença fica supervalorizada, né? A pessoa que tem transtorno mental percebe isso, porque ela pode ter transtorno mental, mas ela não é burra, e automaticamente ela aprende, não que ela queira, mas ela aprende a tirar proveito, né? Disso. Aí, a minha sugestão é que os familiares busquem grupos de apoio a familiares de pessoas com transtorno mental. Tem vários grupos em vários lugares, mesmo perto da sua casa, talvez tenha um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, que tem grupos de apoio aos familiares, que ajuda pessoas a entenderem o que é a doença do seu familiar, entenderem como é o tratamento, entenderem como é a evolução e aprenderem como ajudar sem fazer julgamentos. Nem que a pessoa com transtorno seja coitadinha e nem que ela seja do mal, né? Ou seja, é a informação de como se deve lidar com pessoas com transtorno mental para que ela não vá para nenhum dos lados, nem se tornar vítima coitadinha e nem se achar que é melhor do que todo mundo porque é portador de transtorno mental, o que pode acontecer. Ok? Fica a sugestão aí para a Rosimeire da pergunta dela. Tem uma outra pergunta aqui, olha. Sou diagnosticada com transtorno afetivo bipolar tipo 1 há mais de 10 anos. Tive 3 surtos psicóticos e até hoje sofro as consequências disso. Hoje tenho muitos problemas para levar uma vida normal, apesar de estar bem consciente e com uma mentalidade legal. Como o Espiritismo pode me ajudar a voltar a ter uma vida de qualidade e sem tantas restrições? Quanto à presença de espíritos obsessores e poucos evoluídos podem ter colaborado para a instalação da minha doença? Fernanda Santos, aqui de São Paulo, né? Então, olha, uma coisa interessante. A bipolaridade ou os transtornos do humor muitas vezes são herdados geneticamente, né? Existe uma porcentagem que não é tão grande, por isso que nós estamos dizendo que há um exagero em transformar todo e qualquer tipo de crise psicótica numa crise de mania do tipo 1 ou de transtorno bipolar tipo 1. Tá? Eu acho que isso é um conceito arraigado nas escolas médicas, nas escolas psiquiátricas, provavelmente com o dedinho das indústrias farmacêuticas para se vender remédio, né? O que eu entendo é o seguinte, do ponto de vista em termos de transtorno do humor. As pessoas podem até não ter herdado geneticamente nenhum transtorno do humor, mas sofrer lesões cerebrais, sejam elas endógenas por alguma questão interna dela, metabólica, infecciosa, inflamatória, ou externa, tipo um traumatismo crânioencefálico, alguma injúria cerebral, que pode fazer com que ela comece a ter alterações do humor. Como essas alterações do humor foram adquiridas após uma afecção cerebral, então não dá para dizer que é bipolaridade, né? É uma doença, um transtorno do humor secundário a trauma, né? Seja qual for esse trauma. O tratamento pode até que seja muito parecido, porque o nosso arsenal de medicação não é muito diferente, mas não é pela medicação e nem pelo sintoma que nós vamos dar o diagnóstico, né? E por um outro lado, existe a pessoa que pode ter influências espirituais que fazem ela ter alterações de comportamento, que diante de uma pessoa menos avisada ou informada até, vai interpretar isso como oscilações do humor. E aí, se eu faço diagnóstico só por sintomas, não é difícil eu pegar um médium perturbado e taxá-lo de bipolar. Aí, depois que eu falei isso, vem um monte de gente querendo perguntar se a bipolaridade dele, porque tem pessoas que têm sim, de verdade, a bipolaridade, nasceu, herdou, está manifestando a doença até hoje, todos não querem ter essa doença e eu concordo que não é para ter doença, mas já que tem, nós vamos tirar o melhor proveito dela do ponto de vista
espiritual, não perdendo o senso de eternidade. Para que é que será que eu nasci com bipolaridade? Mas vai ter algumas pessoas que vão, então eu não tenho transtorno bipolar. Eu sofro influência de espírito. E aí vai querer parar de tomar o remédio. E aí vai entrar em surto. E vai dizer que foi possuído. Não. Todos nós sofremos influência dos espíritos, certo? O Chico Xavier dizia que a média de espíritos em torno de um encarnado são 8. A média, tá, do brasileiro são 8 espíritos à sua volta. Nem todos eles são obsessores, ou seja, que estão com uma vontade pertinaz de lhe causar mal. Muitos estão por afinidade, tá? E outros porque gostam de você, e muitas vezes porque gosta de você, atrapalha a tua vida porque se intromete na tua vida, porque eles acham que você tem que fazer o que ele quer, mesmo ele estando desencarnado, ok? E isso é trabalhado no meio espírita como o que nós chamamos de desobsessão, que é conversar com o espírito e falar, vai tomar conta da tua vida, que você está desencarnado, que você está perdendo tempo aqui, né? Vai se preparar para a próxima encarnação e não ficar se intrometendo da vida do outro aqui. E muitas vezes eles olham, é verdade, eu não sabia que eu podia ir embora. Pode, E muitas vezes é o próprio encarnado que fica chamando de volta os espíritos, porque ele acostumou a viver com as facilidades, inclusive mentais, que esses espíritos promovem. E a pessoa com transtorno mental também tem 8 espíritos à sua volta. E algum deles pode ser gatilho de uma crise que é do encarnado, que é da doença. Como, por exemplo, eu posso ser hipertenso, estou com minha pressão controladinha e, de repente, um espírito desencarnado, amiguinho meu, se aproxima de mim e faz eu lembrar de uma situação que me dá muita raiva e minha pressão aumenta, certo? Aí eu vou falar que eu sou hipertenso por causa do espírito? Não, a hipertensão é minha. A bipolaridade é minha. Agora, é talvez mais fácil eu conversar com um hipertenso do que uma pessoa com um transtorno mental. Por quê? Porque às vezes o transtorno mental subtrai ou diminui a capacidade de entendimento ou de crítica da pessoa com transtorno mental. Aí ela fica, claro, sempre buscando uma maneira de se evadir ou do tratamento, ou dos remédios, ou buscando saídas mirabolantes para curas rápidas e fáceis de uma coisa que é uma doença real e verdadeira, ok? Então, o que eu quis dizer aí para Fernanda é exatamente isso. Talvez você tenha a bipolaridade, sim. Vale a pena você estudar a doutrina espírita para evitar o que nós chamaríamos de obsessores oportunistas, que podem ser desencadeadores de crises, não desencadeadores da doença, ok? E aí, é claro, se você conseguiu estudar o espiritismo, conseguiu abrir seu coração para Jesus e está praticando a caridade e teve um despertar espiritual, é muito provável que a frequência e a intensidade das suas crises tendem a diminuir, né? Que é a tal da serenidade. Se bem que uma coisa que eu tenho observado depois de mais de 30 anos de formado em medicina e psiquiatria, que com o passar dos anos e o amadurecimento biológico e psicológico das pessoas, as mais graves doenças psiquiátricas vão se estabilizando com o tempo. E eu acredito porque existe um amadurecimento da própria pessoa que tem um transtorno mental, tanto do vista de cérebro e de corpo, como também do emocional dela e também das circunstâncias à sua volta, que inclui família, trabalho, sociedade e também desses seus amiguinhos desencarnados que também começam e têm todo o direito também de mudar de ideia ou de comportamento, né? Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde, doutor João. Na adequação do sistema social que somos submetidos de boa quantificação, aliando as qualidades morais que definem a condição espiritual, o propósito de vida deveria ser melhorar a vida para o futuro do espírito e não apenas melhorar de vida, aqui e agora, no ser e no ter. É isso mesmo. Ele agradece. Gratidão é o Daniel, lá de Goiânia, né? De Goiás, né? Ele está nos falando que é exatamente isso. O propósito da vida encarnada, a meta, né, é a vida espiritual, né? Quando você tem
o senso de eternidade, você percebe que o dia a dia da sua vida serve, né? Serve a quem? Serve a Deus, nas condições que lhe é possível. Não existe certo nem errado. E por isso que eu digo que algumas situações, inclusive as doenças, os transtornos mentais, não é para quem quer, é só para quem pode, porque é uma experiência muito difícil. E quem não está preparado pode se perder. Mas eu acredito, como a gente diz, né, que as situações não se apresentam de graça para nós. Mas quando elas se apresentam, e eu acredito também que existem acidentes de percurso, né, mesmo assim, dentro do seu cômpito, né, da sua conta espiritual, é levado em consideração aquela situação que não era para ter se apresentado para você, mas se apresentou, e vai ser levado em consideração o que você foi capaz de absorver dela do ponto de vista de crescimento espiritual. E isso inclui também os transtornos mentais. Porque você podia falar assim, mas quem nasceu para ter esquizofrenia vai ter que ter? Às vezes não. Às vezes a pessoa tem uma determinação tão grande que ela não acionou o gene da esquizofrenia. Mas teve um cara que não tinha gene para esquizofrenia, mas ficou esquizofrênico. Não, então ele não era esquizofrênico. Ele acabou, pelo seu comportamento, lesando o cérebro e tendo sintomas que lembram a esquizofrenia, né? Então, acidentes de percurso existem, sim. Por quê que existem? Porque seria contraditório eu saber que Deus me deu um livre-arbítrio e a qualquer momento ele interrompe meu livre-arbítrio porque aquilo não pode. Não, claro, eu sou livre para fazer o que eu quiser, porém, sou responsável pela colheita, lembra? A liberdade de escolha não me isenta de responder pelo que eu escolhi. Então, concordo com o Daniel. Claro que a gente vem aqui para usar as coisas do mundo. Não é nem para recusar e nem para abusar. E vai usar para quê? Para o crescimento espiritual. E como é que a gente cresce? Servindo, né? Com aquilo que a gente tem. Tudo serve, né? Até o transtorno mental serve, né? Quantos minutos nós temos ainda? É esse que está aí na frente? 8 minutos? É o que está aí, né? Legal, então dá tempo, vamos lá. Outra pergunta. Olá, boa tarde. Gostaria de perguntar quando percebemos que uma pessoa está demenciando. Minha mãe mora na mesma casa do meu pai e são separados há mais de 10 anos, mas ela continua vivendo a vida dele. A minha avó, mãe do meu pai, morreu faz 3 anos e minha mãe sempre teve problemas de relacionamento com ela. A sogra, né? Hoje, qualquer coisa boba que aconteça, minha mãe bate as portas de madrugada, fica provocando meu pai, gritando, agride com palavras. Já tentou algumas vezes agressão física, fica falando mal da minha avó falecida, desenterra o passado, fala horrores. Quando nós, os filhos, tentamos resolver a questão, tirar meu pai de casa, ela fala que os filhos querem separar o casal e se comporta por um curto espaço de tempo bem. Passam uns dias e o inferno volta novamente. Não sabemos mais como agir com ela. Ela sempre nos coloca contra o nosso pai e qualquer coisa que falamos ela distorce a favor dela. Meu pai sai cedo para trabalhar e às vezes nem dorme por conta das discussões e provocações da parte dela. Ela parece ter prazer de fazer isso. Tenho 38 anos e desde os 10 anos de idade convivemos com essa desarmonia no lar. Hoje, graças a Deus, moro longe, mas fico triste que esse episódio se repita e meus irmãos sempre me colocam a par da situação, pois minha mãe é cardíaca, fuma, não se alimenta direito e vive de mágoa e rancor. O que fazer? Por favor, nos dê uma luz. Já tentei psiquiatria, mas ela não aceitou o tratamento por ser extremamente vaidosa e não admite sequer que tem problemas cardíacos. Fez até safena. Desde já, obrigado e um grande abraço. Hoje não vou me identificar. Não tem problema, tá? Então, olha, é uma situação de relacionamento de um casal que já acontecia antes de você nascer, certo? Então, provavelmente, com 10 anos de idade, é que você se deu conta que isso estava acontecendo. Mas, provavelmente, já existe uma dificuldade há muito tempo. O que eu acredito é que preciso haver uma intervenção que deve ser feita em conjunto com todos da família, inclusive seu pai e todos os seus irmãos, na maneira de poder levá-la a um tratamento e mantê-la no tratamento. E levá-la a um tratamento não estou falando aqui de internação, porque ela não me parece psicótica. Mas cabe aí sim insistir numa avaliação que pode não ser de um psiquiatra, a fim de evitar que ela fique achando que é louca, né? Porque as pessoas ficam
temerosas de achar que psiquiatra é médico de louco. Nós somos médicos de doentes mentais graves também, que é o que o pessoal chama de louco, né? Mas podia levá-la para uma avaliação de psicólogas, né? Ou de um psicólogo, ou uma psicóloga, né? Que a princípio teria uma função de acolhimento e de consolo, para depois esclarecer e motivá-la às mudanças. E com isso, claro, também apoiar o senhor, seu pai, no sentido de como que ele lida com uma situação dessa, já que ele agora convive com ela sozinho, né? Então, a sugestão é uma avaliação psicológica, ok? Já que ela tem dificuldade com a psiquiatria, né? E terminando aqui, nós temos aqui falando sobre a escritura individual. Então, nós vemos aqui várias perguntas sobre escrituras espirituais de cada um, tá? Prefiro usar essa palavra, escritura espiritual ou escritura individual, do que usar a palavra karma, né? Porque karma sempre parece alguma coisa negativa. Karma significa, em sânscrito, tendência, que é a minha escritura individual. Qual é a minha tendência? A minha tendência é, se deixar, é fazer a mesma coisa. Se eu me contrariar, eu vou aprender uma coisa nova. Então, cada encarnação é uma oportunidade de se contrariar e adquirir um conhecimento novo. Então, diz aqui: em geral, porém, o homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo, parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. A gente às vezes não aceita, né? Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa, e apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende, sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Então, olha que interessante. Você recebe um diário novinho a cada encarnação e começa a escrever nele. Claro que pela tua letra, né, pelo seu vocabulário, né, pela sua agilidade de escrever, a gente começa a identificar quais são as minhas tendências, que é o que o pessoal chama de karma. E identificando as tendências, há de se fazer um esforço de se contrariar, ou seja, de fazer diferente. E aí, fazendo diferente, a ideia é: não preciso fazer isso sozinho, né? Eu posso receber ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, é das pessoas com as quais a gente encarna em conjunto. E lembrando que essa ajuda nem sempre é do ponto de vista, vamos dizer assim, fantasioso, fantástico, né? Um espírito apareceu para mim, o meu pai é o meu mentor. Não tem nada com isso. As coisas são muito simples. As coisas é do dia a dia. Ninguém espera rompantes e repentes de evolução. Sim, o que se espera é prontidão e disposição, né? Essa é a maior e melhor escritura que nós podemos ter, que é exatamente aquela postura em que Jesus foi morto. O homem Jesus foi morto para que os princípios cristãos divinos prevalecessem, né? Que é essa postura, né? Ele morreu em pé, que significa de prontidão, estou pronto a servir, né? E de braços abertos, né? Prontidão e disposição. Eu acho que essa é a melhor escritura que nós podemos sempre começar o nosso parágrafo de cada dia. Senhor, estou pronto e disposto a servi-lo. Qual é a sua vontade sobre mim? Né? Quando vier, porque ele vai falar com você através do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho, da sua doença, do seu qualquer coisa que aconteça, ele vai falar o que ele quer de você. Quando você tomar ciência, aí sim você pode orar pedindo para ele coragem, paciência, resignação, perseverança, saúde física e mental para atender à vontade dele sobre você, ok? Essa que é, então, a mensagem de hoje falando sobre saúde mental e propósito de vida. Porque quando você aceita o seu propósito e escreve o seu diário com prontidão e disposição,
dificilmente você não vai servir a Deus, porque Ele só está te mandando aquilo que você realmente pode fazer. Não existe nada certo nem errado, nem feio nem bonito, nem maior nem menor. É apenas o que é possível. O programa novamente termina aqui, a gente agradece a sua atenção e, quiçá, semana que vem estaremos aqui com mais um novamente. Até lá. Você acompanhou Novamente.